E aí pessoal, tudo certo? Então, hoje eu tô aqui de novo e eu tô aqui, isso é um desabafo, bem quebrado, tá? É 1 hora da manhã agora, já tentei gravar esse vídeo várias vezes, sempre tá acontecendo alguma coisa, ou vem um cachorro e dá um latido que parece um tiranossauro Rex, ou passa aqui o Toretto de 2 rodas e vrom 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 vrom, ou minha mãe aparece e vai conversar comigo no meio do vídeo. Seria bem legal, né? Trazer a minha conversa com ela aqui. Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre a volta da semifinal, agora Santa Cruz e Sport no Arruda. Lembra que da primeira vez eu tinha falado Santa Cruz e Sport? E depois eu disse, ah não, Sport Santa Cruz. Então, agora sim, Santa Cruz e Sport. E eu dei uma estudada legal, dei uma estudada legal porque é um resultado que o Santa Cruz precisa. É um resultado grande que o Santa Cruz precisa. E a forma de jogar que o Santa Cruz tem hoje não contribui para que ele consiga esse resultado. E já vou trazer alguns avisos para vocês. Eu acredito que esse é o penúltimo vídeo que a gente vai ter com esse cenário. Vai dar uma mudada aqui. Esse é o meu quarto e também é o meu estúdio de gravação. E vai ter uma mudada, eu espero que vocês gostem quando tiver. Enfim, a thumb do vídeo é uma imagem com Pepa e Itamar Shirley e no fundo a torcida coral, que pra mim é o maior reforço que o Santa Cruz pode ter para esse jogo, mais do que Galhardo, mais do que qualquer outro jogador que pudesse vir nesse curto período de tempo. A torcida coral é o maior aliado do Santa Cruz nessa batalha que ela vai ter pela frente. E é o fim de uma melhor de três, né? É o fim de uma melhor de três porque tiveram 2 jogos entre Sport e Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano e um foi pro Santa Cruz, um foi pro Sport e esse, o empate favorece ao Sport, mas enfim, de 3 jogos não passa e isso costuma ser uma melhor de 3, de 3 jogos não passa. Como eu falei aqui mais cedo, é um resultado que não condiz com o estilo de jogo de Santa Cruz, como a gente tinha comentado no último vídeo. É um estilo de jogo reativo, onde eu aguardo a ação do meu adversário para reagir contra ele. E eu acredito que nesse momento não é algo que o Santa Cruz pode fazer, porque precisa de gols, precisa de agressividade, precisa de um time que ataque e não pare, tem aquela gana e vá pra cima sempre. Eu acho que o Santa Cruz precisa disso para fazer um gol ainda no primeiro tempo e tentar levar esse jogo pro segundo e sair um pouco vivo, porque eu acho que muito vivo não sai do primeiro tempo, a não ser que faça 2 gols, né? E eu escutei de lado que o Santa Cruz pode virar e tudo é possível, é verdade. Eu escutei de outro lado que é impossível Santa Cruz vire o jogo, e aí eu fui dar uma estudada na base de dados de estatística dos últimos confrontos entre as equipes, né? E vocês vão ver olhando para baixo, mas é porque são muitas informações, eu não vou conseguir tirar de cabeça todas. Mas enfim, nos últimos confrontos entre Sport e Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano, as vezes que o Santa Cruz conseguiu uma vantagem maior que 2 ou 3 gols, foram pouquíssimas. De 2010 para cá isso aconteceu 4 vezes. 3 vezes o Santa Cruz venceu por 2-0 nas finais do Campeonato Pernambucano de 2011 e na final do Campeonato Pernambucano de 2013. E uma única vezinha o Santa Cruz venceu o Sport por 3-0. E isso no Campeonato Pernambucano, e eu faço o reflexo de 2005, 2006 para cá. Eu não consegui nenhuma informação, mas aí eu consegui a partir do ano de 2010. E naquela ocasião era uma semifinal do Campeonato Pernambucano e no Arruda. Olhem só, no Arruda, 3-0 para Cobra Coral. Infelizmente naquela situação Santa Cruz não se classificou porque o Campeonato Pernambucano vinha de um regulamento horrível, onde só precisava vencer, não tinha isso de saldo de gol. Então o Santa Cruz vence por 3-0 no Arruda, perde por 1-0 na Ilha do Retiro, e aí conta como uma vitória. E é isso que importa, uma vitória. E aí vai para os pênaltis, o Sport se classifica e é campeão pernambucano. Naquela ocasião foi contra o Náutico. Novamente eles se encontram, mas agora é diferente, né? Porque 1-0 de Santa Cruz não é suficiente para que ele se classifique. Precisa fazer uma vantagem de 2 ou 3 gols de diferença. 2 para levar para os pênaltis e 3 para ir diretamente para a final. Mas aí é que tá.
precisa mudar o estilo de jogo. Precisa investir em alguém do ataque ou do meio para que o Santa Cruz consiga fazer isso, porque nessa temporada, pelo Campeonato Pernambucano, que é a única competição que o Santa Cruz joga no ano 2005, além da Série D, né? Mas eu falo no início porque sempre tem a Copa do Nordeste. O Santa Cruz só participa do Pernambucano porque foi eliminado na Copa do Nordeste por 13. E o Santa Cruz conseguiu vencer alguns adversários, fez 8 gols em casa dos 14 feitos no Campeonato Pernambucano. Apesar de ter levado 2 gols do Sport, o Santa Cruz continua sendo a melhor defesa do campeonato, com 6 gols sofridos. E nesse Campeonato Pernambucano, dentro de casa, o Santa Cruz conseguiu 2 vitórias pelo placar de 2-0. E uma delas foi contra o Afogados e a outra contra o Petrolina. O Santa Cruz também conseguiu uma vitória por 4-0, mas foi contra o Jaguar. Foi lá na Arena de Pernambuco, então não dá para considerar como casa, né? E além de tudo, o mandante daquele jogo era o Jaguar. E essas foram as vitórias do Santa Cruz por mais de 2 gols. O Sport, que tem o melhor ataque do Campeonato Pernambucano, a segunda melhor defesa, e só tem uma derrota fora de casa nessa temporada do Campeonato Pernambucano. E é justamente contra o Santa Cruz, foi na primeira fase do campeonato, onde o Santa Cruz vence por 1-0 com um gol no segundo tempo, um jogo que a torcida do Sport começou a cair muito em cima de Pepa, que logo após essa partida perdeu para o Fortaleza também, né? O Sport tem 5 gols marcados fora de casa, tá? Na minha opinião, é uma boa média, levando em consideração que não jogou tantos jogos assim fora de casa, e mesmo assim tem 5 gols feitos dos 22. Tem o vice-artilheiro da competição, né, que é o Gonçalo Paciência, e o Lênin Lobato, que tem 4 gols. São jogadores, principalmente o Lênin Lobato para mim é mais perigoso, porque o Paciência é um pivô, é um cara de área, é uma referência. Mas o Lênin Lobato não. O Lênin Lobato é um jogador que joga com a perna esquerda, é um jogador que joga para a perna direita. É aquele jogador que quando tá com a bola, a gente sempre espera alguma coisa positiva, no caso, né? Assim como o Lucas Lima. É um jogador que quando tá com a bola a gente fica esperando, fica olhando pra ver o que ele vai fazer. No primeiro jogo ele nem foi tão bem, né? O Lênin Lobato também, na minha opinião, o Lucas Lima não foi tão bem. E o que preocupa o Santa Cruz é essa agressividade do Sport, que provavelmente não vai vir. Na minha opinião, acredito que o Sport não vai jogar de forma reativa, porque é contra o que o Pepa tem. O Pepa, desde o Cruzeiro, que foi quando eu dei uma acompanhadazinha nele, ele sempre teve uma boa média de posse de bola no Sport. Isso continua acontecendo, não é à toa que o Sport tem a melhor média de posse de bola do Campeonato Pernambucano, com 58% de posse de bola. Isso foi uma pesquisa que eu fiz, tá? Eu não vi nenhuma partida do Campeonato Pernambucano onde o adversário do Sport tivesse mais posse de bola que ele. Eu vi um que ele teve 50% de posse de bola, que foi contra o Náutico, né? Foi uma posse de bola igual, cada um teve 50%. Mas ninguém teve mais posse de bola que o Sport contra o Sport e nem no Campeonato Pernambucano. E é aí que o Santa Cruz precisa se preocupar, porque eu acredito que o Sport não vai querer mudar o estilo de jogo numa fase decisiva para aguardar que o seu adversário tome as decisões a partir do momento que está dentro de casa, né? É natural que isso ocorra, mas eu acho que não é isso que o Sport quer. Até porque, como tem o ditado cruzifista, né? Quando você tem a bola, o seu adversário não faz gol em você. Nem se for para não atacar. Eu com a bola não sofro gol, né? E eu acredito que o Sport vai assim pro jogo. A escalação eu não vou chutar, eu acredito que não vai ter tanta diferença que a da primeira partida. Agora o Santa Cruz eu acho que precisa vir com um time mais ofensivo, né? Eu não entraria com o Thiago Galhardo, porque eu acredito que ele não está em forma física para jogar uma partida como essa, principalmente para começar. E eu investiria em Thiaguinho. Thiaguinho, que é o jogador que mais tem participações em gols nesse campeonato pernambucano. São 5 gols empatados com o Gonçalo Paciência e 3 assistências, são 8 participações. No primeiro jogo contra o Sport, no caso da semifinal, né, ele não foi mal, ele perdeu uma grande chance, mas ele não foi mal porque ele foi o único jogador do Santa Cruz que ofereceu perigo de fato
ao Sport, então eu acho que o Santa Cruz e o Itamar precisa insistir no Thiaguinho. Eu acho que se tem um cara que pode trazer um perigo imediato contra o Sport, é ele. É um cara ofensivo, é um cara que tem gana e é um cara que tenta. Porque nem sempre a bola vai entrar, nem sempre o chute vai ser perfeito, mas tendo consciência que pode entrar e buscar que entre, uma hora ela entra, entendeu? Então eu acredito que o Santa Cruz precisa insistir nos seus jogadores de linha de ataque. Até a Galhardo, né, que seria coisa para o segundo tempo, porque não tem ritmo de jogo, né, muito tempo parado. E investir no Thiaguinho, precisa atacar, precisa ir para cima, precisa sair vivo, fazer um gol, sair vivo nessa primeira etapa para depois buscar um empate ou quem sabe a virada. O Sport, se fizer um gol, para mim mata o jogo, tá? Para mim, se o Sport fizer um gol no primeiro tempo ou no segundo, é tipo game over pro Santa Cruz, não tem mais o que fazer. E, como eu falei, o Santa Cruz vai ter o seu maior aliado, que eu acredito que é o que mantém o clube de pé até hoje. A torcida, a massa do Santa Cruz é uma das maiores do Nordeste. E amanhã, como o próprio clube disse, o morro vai descer. O morro desce, mas a gente não sabe se o morro vai ser suficiente para tirar essa vantagem, que é uma grande vantagem do Sport. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu peço o auxílio de vocês para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem, deixem as suas opiniões, deixem o que vocês acham desse jogo de hoje que vai acontecer, né? Porque agora são 1 da manhã, então é sábado. E até a próxima. Assim que terminar o jogo eu vou trazer a minha análise da partida. Eu vou assistir o jogo na casa de uns amigos e depois disso eu vou trazer a análise para vocês. Para mais um, né? Para mais um, porque tá sendo muito legal. E eu desde já gostaria de agradecer ao apoio de todos que interagiram, se inscreveram, curtiram o primeiro vídeo. Até a próxima.